Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, quem tá por aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o título dessa live de hoje. Peraí. A riqueza da vida simples. Muito bem. A riqueza da vida simples. Como é que eu fixo mesmo, hein? Ah, sim, já vi. Vamos lá. Então, deixa eu mandar aqui para todo mundo, para não esquecer, né? De avisar o pessoal que eu estou online, certo? Se você está entrando aqui, eu queria te pedir que você faça a mesma coisa. Ou seja, vamos mandar para geral, para você poder ajudar aquelas pessoas que vocês veem que podem ser beneficiadas, né, com a live do dia de hoje, tá certo? Vamos lá, quem está aqui? Fábio Albuquerque. Olá, Fábio. Bom te ver aqui, amigo. Muito bom. Olá, Anne. Boa noite. Vamos lá, gente. Olha só, vamos mandando, por favor, para as pessoas todas que vocês conhecem e que vocês acham que vale a pena participar dessa live, ouvir essa live, tá? Porque eu tenho falado muito, né, sobre as nossas escolhas financeiras, o que faz sentido, o que não faz sentido. Eu fiz até umas anotações para não esquecer aquilo que eu acho que é importante. Olá, Márcia, boa noite. Gente, queria pedir a vocês que vocês fossem compartilhando essa live com as pessoas para quem vocês acham que faz sentido essa conversa de hoje, tá bom? Queria pedir a vocês desculpas, porque eu quebrei o meu ring light. Quebrou o pedestal. E aí, olha só como é que tá a minha iluminação, meio improvisada aqui, que eu ainda tô resolvendo essa questão do ring light. Mas vou resolver até a próxima live. Vamos lá. Então, seguinte, gente. Hoje, a nossa live, conforme eu disse para vocês, né? Ela fala sobre a riqueza da vida simples. Na verdade, ela fala sobre um estudo que eu tô fazendo, né? Na verdade, eu já li esse livro, tô relendo algumas coisas, que é um livro do Gustavo Cerbasi, chamado A Riqueza da Vida Simples, tá? Quem aqui conhece o Gustavo? O Gustavo é muito interessante, o trabalho dele é bacana, ele é um educador financeiro muito respeitado e tem umas considerações muito interessantes a respeito de riqueza, né? Com as quais eu concordo. Então, vamos lá. A riqueza da vida simples. Então, a primeira colocação que eu vou pedir a vocês para pensar é o seguinte. Vou citar aqui alguns trechos do livro para a gente poder refletir, tá? Na verdade, eu não estou dando uma aula sobre o livro. Eu estou trazendo algumas reflexões que fazem sentido para mim e eu espero que façam sentido para você também, tá bom? Então, vamos lá. A primeira citação que eu vou trazer aqui para você hoje é a seguinte. Pare e pense. Você trabalha para viver ou apenas vive para trabalhar? Nossa, profundo isso, né? Você trabalha para viver ou você apenas vive para trabalhar? O que você está colocando em primeiro lugar? Você está colocando as contas em primeiro lugar e daí você trabalha para pagar contas? Então você vive para trabalhar? Ou você usa o seu trabalho como uma forma de potencializar a sua vida, ou seja, trazer experiências importantes, significativas para a sua vida. Como é que você tem, vivido em relação ao trabalho? Que tipo de importância você está dando às coisas que você pode ter através do trabalho? Essa é uma reflexão importante que eu acho, assim, especialmente significativa. Eu até fiz um stories hoje sobre isso. Se você ainda não viu, depois que acabar a live, você vai lá, dá uma olhadinha, tá bom? Para que você possa contribuir lá com as minhas reflexões. Então, o que acontece? Quando a gente
vive só para trabalhar, a gente está priorizando o quê? A gente está priorizando normalmente os nossos compromissos financeiros. Ah, Islene, mas o que isso tem de mal? Não tem nada de mal você ser responsável com os seus compromissos financeiros, tá tudo bem? Aliás, é bom que você seja responsável com os seus compromissos financeiros, não é verdade? Mas a questão é, será que você está emendando uma conta na outra, fazendo uma conta e outra, e outra, e outra, e por isso você não consegue nem reduzir o ritmo de trabalho de tanta conta você tem para pagar? E de tanta coisa fixa que você tem para pagar no seu dia a dia? É essa reflexão que eu estou trazendo para você pensar sobre ela, tá bom? Muito bem. E aí eu vou pensando assim, tá, mas eu não tenho outro jeito, né? Uma outra colocação que o livro traz também, né? É a seguinte, tá, mas para mim não tem essa história de prosperar, não, porque prosperar é para rico, prosperar é para quem ganha muito dinheiro, prosperar é para quem tem salário alto. Não existe esse papo de prosperidade para quem tem salário de assalariado, né, de funcionário público ou de CLT. Não tem esse negócio de prosperidade para quem vive de salário. Gente, olha só, eu vou dizer para vocês que isso é uma crença limitante. Por quê? Porque ela vai restringir as possibilidades que você tem de realizações na sua vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Quando você pensa assim, porque eu sou assalariada, eu sou professora do município do Rio de Janeiro, ou eu sou médica da rede pública do estado do Rio de Janeiro, eu não tenho consultório ainda, eu só vou ser próspera quando eu tiver um consultório, ou então eu sou advogado, mas eu não tenho ainda o meu escritório, eu trabalho para um escritório. Gente, olha só. Ser próspero não é necessariamente ganhar muito. Vamos tentar separar essas coisas. A prosperidade tem muito mais a ver com a forma como você usa o dinheiro que você faz do que o quanto exatamente você ganha, entende? Então, é possível a gente conseguir prosperar se a gente faz escolhas financeiras mais pautadas nas coisas significativas para a nossa vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, exatamente o exemplo que eu trouxe para o Stories de hoje, tá? Alguns passeios que a gente gosta de fazer, né? Algumas experiências que a gente gosta de viver e de proporcionar à nossa família, às pessoas que a gente ama, são um pouco mais caras, vamos dizer assim, do que a gente tomar, sei lá, um sorvete na esquina, né? Então, elas necessitam que você gaste um pouco mais. Eu penso que você está investindo, porque essas experiências, elas são experiências normalmente culturais, né? Que vão te trazer um aprendizado cognitivo, emocional, relacional também, porque você vai estar, né, convivendo com a sua família, e que vai ter, vamos dizer assim, um ganho que é imensurável. Entende? Não é um ganho em dinheiro, é um ganho imensurável. É um ganho que a gente não tem como verificar quanto será. A gente só sabe que é bom. Então, por exemplo, se eu quero fazer um passeio de fim de semana, um passeio de dia de semana, de um feriado como ontem, né? Que custe um pouco mais do que eu estou acostumada a gastar, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa menos importante para poder encaixar esse gasto no meu orçamento do mês. Se ele não está previsto, se ele está previsto, ok. Mas se ele não estiver previsto, o que eu posso abrir mão de comprar esse mês, porque não é tão importante assim, para poder fazer esse passeio que eu quero fazer com a minha filha, com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido. Sacou? Então, assim, viver o que faz sentido para você dá sentido a trabalhar, entende? Que o mesmo não acontece quando você está
comprando coisas, adquirindo coisas. Porque existem estudos que mostram que o nosso prazer ao adquirir coisas, itens, bens, serviços, normalmente ele dura pouco tempo. Então, vamos dizer, você comprou, sei lá, uma bolsa nova. Tô falando de uma coisa pequena. Nossa, você fica super feliz com aquela bolsa e tal, você anda com aquela bolsa pra cima e pra baixo. Daqui a um mês, aquela bolsa nem tem tanta importância assim pra você. Isso é fato, tá? Se for um carro, a mesma coisa. Se for, sei lá, qualquer item, né, mais luxuoso ou menos luxuoso, a mesma coisa. Um brinco, um relógio, não importa o que seja, tá? O fato é que nós, seres humanos, temos um prazer momentâneo quando a gente consome alguma coisa que a gente compra, tá bom? Esse prazer pode durar horas, dias, semanas, mas dificilmente ele passa de 1 mês, 2 meses. Depois disso a gente começa a entrar no esquecimento e a gente não dá importância para aquilo. O que fica realmente, que faz sentido e que dá aquela aquecidinha? Eu tenho um sobrinho muito fofo que diz assim: ai, fiquei até com o coração quentinho. O que deixa o nosso coração quentinho? O que deixa o nosso coração quentinho são as experiências valiosas que a gente vive com a nossa família. São as experiências incríveis que a gente vive com as pessoas que a gente ama. Pode ser uma amiga, um amigo. Olha, eu vou dizer para vocês, eu nem me lembro mais quanto eu paguei nessa tatuagem aqui, tá? Não lembro mais. Eu fiz em 2020, final de 2000, não, acho que foi final de 2020 ou início de 2021. Acho que foi início de 2021. Eu não me lembro mais quanto eu paguei nessa tatuagem. Mas eu me lembro da sensação incrível de ter combinado com uma grande amiga de fazer a mesma tatuagem, nós duas, para comemorar muitos e muitos anos de amizade. É isso, entende? Foi uma experiência viver essa tatuagem, o processo de tatuar durante a tatuagem com ela, né, com agenda, data marcada, tudo. Nossa, foi muito gostoso. E só de contar para vocês eu sinto tudo novamente. Entende o que eu tô querendo dizer? É isso. As experiências, elas deixam marcas. Elas deixam um prazer que não é momentâneo. Então, por que ter uma vida mais simples em coisas, bens, para que você possa ter uma vida mais completa em termos de experiências, entende? Que você traga para a sua vida mais experiências significativas. Isso é possível? Se você aprender a controlar seu orçamento, se você aprender a planejar os seus gastos, se você aprender a identificar o que é realmente importante para você. Ah, tá bom, Gislene, beleza. Então isso aí serve para quem é assalariado, isso aí serve para quem é empreendedor, isso aí serve para quem tem uma grana legal. Mas para mim, né, que estou vendendo o almoço para pagar a janta, não serve. Bom, vamos lá. Isso é um extremo oposto, né? Se você está numa situação tão extrema que você não está conseguindo nem mesmo apagar os incêndios diários, né, de alimentação, de conta de luz, conta de água, presta bem atenção no que eu vou te falar. Primeiro, você precisa fazer renda extra para você poder respirar, aprender a sair dessa situação. Segundo, com a renda extra, você não pode continuar gastando loucamente, só pagando. Ah, agora eu tenho um dinheirinho extra, vou fazer um churrasco. Ah, agora eu tenho dinheirinho extra, vou comprar um monte de cerveja. Ah, agora eu tenho dinheirinho extra, vou chamar todo mundo, dos meus amigos, para fazer uma festa lá em casa. Gente, você não vai prosperar nunca dessa forma. Sabe por quê? Porque se você está administrando a sua escassez, você tem que investir em você. Você tem que pegar o dinheiro extra que você fizer e você tem que se capacitar para ganhar mais. Então você vai ter que estudar, você vai ter que fazer um curso preparatório, você vai ter que fazer um curso de atualização, você vai ter que fazer um curso técnico, você vai ter que fazer alguma coisa para melhorar a sua condição de receber pagamento. Ou seja, se você não se capacita, você não tem como prosperar. Então, se você está vivendo uma situação de administração de escassez, bora dar um jeito de fazer renda extra,
exercitar essa criatividade, pesquisar na internet, conversar com alguém, com alguém, botar essa cabeça para funcionar, para de ficar de braço cruzado, sentado no banquinho da praça, chorando as misérias da vida. Desculpa, eu tô sendo dura, né? Mas é isso mesmo. E bora botar essa criatividade em prática para poder descobrir como fazer renda extra e com essa renda extra, você então investir em você. O princípio é o mesmo se você também está no topo, porque sempre tem alguém que ganha mais que você, sempre tem alguém que tem uma capacitação melhor que a sua, e aí se você quer ganhar mais, você também tem que se capacitar para poder ganhar mais. É assim que funciona, a roda gira dessa maneira, entende? Então, o que você precisa fazer efetivamente quando você estiver ganhando, né, um salário mais digno, ou que você estiver fazendo uma renda mais digna através do seu trabalho como autônomo, não sei como que você trabalha, existe uma outra máxima que está presente nesse livro que eu quero ler para você. Gaste menos do que você ganha e invista bem a diferença. Ou seja, se eu ganho 10 mil e gasto 10, não vou prosperar nunca. Se eu ganho 5 mil e gasto 5, também não vou prosperar nunca. Se eu ganho 5 e gasto 6, eu vou ficar endividada. Piorou a situação. Então, se você ganha 10, a conta ideal é você gastar 7 mil. Ué, e os outros 3 mil? Os outros 3 mil você vai investir para os seus sonhos, para a sua reserva de emergência, para os seus objetivos, para tudo aquilo que você deseja fazer na sua vida. O ideal é isso, tá? Essa regra, 70-30. Ou seja, o ideal é que a gente consiga viver com 70% do nosso rendimento e que a gente possa investir essa diferença de 30%, para que a gente possa ter renda na aposentadoria, para que a gente possa ter reserva de emergência, para que a gente possa ter dinheiro investido para os nossos sonhos. Tá bom? Tudo isso, uma vida mais simples, mais enxuta, com menos gastos fixos, vai te ajudar a ter. Gilene, mas me diz aí, como é que é isso? Como é que eu posso ter menos gastos simples? Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, olha, que não vou dizer para vocês que é fácil, tá? É mais fácil a gente se acostumar com muito do que a gente aprender a viver com menos, tá bom? Principalmente se viver com menos significa você ter o dinheiro disponível para gastar, mas você decidir não gastar. É uma decisão, é uma escolha, certo? Então, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Se você mora... Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você foi promovido, tá bom? Então, você foi promovido, você vai passar a andar com pessoas que têm mais dinheiro. Aí, porque essas pessoas, você vai andar com pessoas que têm mais dinheiro, você vai querer trocar o seu carro por um carro melhor, porque afinal de contas, como você vai chegar com aquele carro popular, né, no meio de um monte de gente que anda com carro 2.0, ou com carro importado, ou com carro blindado, sei lá o quê. Não, eu tenho que andar com um carro melhor, porque senão vai parecer que eu não tenho dinheiro, né? Vai parecer que eu não sou uma pessoa próspera. Então, eu vou ter que trocar de carro. Aí você troca o carro, aí você troca o bairro, vai morar num bairro mais caro, aonde os imóveis são mais caros, o IPTU é mais caro, o aluguel é mais caro, onde o mercado é mais caro, as escolas são mais caras, os cursos, né, que os seus filhos vão frequentar são mais caros. Aí os programas dessas pessoas também são mais caros. No final das contas, você está trocando 6 por meia dúzia, porque você teve um aumento, você foi promovido, mas você está gastando mais. Qual é o sentido que faz isso? Em contrapartida, se você tem um aumento, se você tem vai nos obrigados, mas você não precisa ir sempre. E você também não precisa ir todas as vezes que eles vão. Você pode ir só de vez em quando. Você tem que fazer aquilo que faz. Vocês estão me vendo direitinho? Ok, acho que voltou. Não, meu vídeo tinha pausado, gente, sei lá por quê. Coisas da conexão aqui da internet. Bom, vamos lá. Se por acaso cair, antes de terminar o que eu quero falar para vocês, eu volto, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Não é... Aí é uma outra fase do Gustavo Cerbasi para você pensar, tá bom? Lá do livro A Riqueza da Vida Simples, que é o que a gente está discutindo hoje, certo? Não é a nossa renda, mas sim o nosso consumo
que determina se teremos ou não dificuldades financeiras. Então pensa, você foi promovido. Aí você aumenta os seus gastos. Como vai prosperar assim, gente? Não tem como. A matemática não fecha, entende? Você tem que usar, você pode até melhorar um bocadinho o seu padrão de vida. Um pouquinho só. 10%, 20%. Um pouquinho só. Seu padrão de gastos fixos. Padrão de vida é isso, tá? Padrão de gastos fixos. Então, se você continuar vivendo, gastando tudo que você recebe, você não vai conseguir guardar nada para fazer nenhum planejamento, nenhum sonho realizado, nada. Vai ficar tudo a mesma coisa sempre, entendeu? Então, vamos supor, eu ganho 10 mil reais por mês. Se eu tive uma promoção e eu vou passar a ganhar 12, 15, eu não tenho que gastar os 2 mil reais a mais, os 5 mil reais a mais. Eu tenho que fazer a minha continha dos 70, 30 e continuar gastando só 70%. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? E se eu tenho um plano muito, muito, muito incrível, muito ousado de realização na minha vida, sei lá, uma viagem para o exterior, né, sei lá, um curso no exterior, uma coisa qualquer, mas ainda tenho que me esforçar para guardar o dinheiro, entende? Porque você não vai guardar dinheiro por guardar, você vai guardar para realizar algum objetivo na sua vida. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Gente, se tá fazendo sentido, dá uns coraçõezinhos aí, manda esse aviãozinho para todo mundo, para eu poder sentir se o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês, tá bom? Muito bem. Então, o que mais que eu queria falar com vocês? Ah, sim. Então, presta atenção. Às vezes a gente acha que a gente pode reduzir o padrão de vida cortando gastos. Então, a gente não pode reduzir o padrão de vida só cortando gastos. Isso não vai reduzir o seu padrão de vida. O que vai reduzir o seu padrão de vida é você mudar radicalmente algumas coisas. Primeiro, você mudar... por exemplo, se você mora num bairro com o aluguel muito caro, que o mercado é caro, que o IPTU é caro, que tal você pensar na hipótese de trocar de bairro? Trocar de apartamento, trocar de casa, ir para um lugar onde as despesas sejam mais condizentes com o seu padrão de vida, ou seja, com aquilo que você pode pagar, mantendo a sua proporção ideal de 70-30, ou seja, 70% para os gastos do presente, 30% para os gastos do futuro, sejam eles previdência, reserva de emergência e seus sonhos, tá bom? Então, pensa em se manter dentro desse ideal de gastos, que é um ideal sustentável. Por que sustentável? Dentro da mesma lógica da sustentabilidade lá das ciências naturais, é você ter uma boa vida hoje, porém tendo condições de manter essa vida e essa qualidade de vida no futuro. Percebe? Não faz sentido? Então, para mim faz muito sentido, tá? Conforme eu tô falando para vocês, eu não tô aqui ensinando nada. Eu tô hoje compartilhando aprendizados, tá bom? Eu resolvi fazer isso de vez em quando. De vez em quando eu vou trazer uma live aqui que seja para compartilhar aprendizados a partir de leituras, tá legal? A de hoje, então, tá sendo A Riqueza da Vida Simples, que é um livro do Gustavo Cerbasi que eu gosto muito. Para quem gosta de pensar sobre uma vida mais essencial, mais minimalista, mais significativa, eu recomendo bastante a leitura, tá? É um livro fininho, pequeno, e é um livro muito gostoso de ler, muito gostoso mesmo. Então, por exemplo, eu vou dizer para você, né, o que traz gastos recorrentes e que pode determinar o seu padrão de vida. Onde você mora? Que tipo de imóvel você mora? Como você se desloca para o trabalho, como você se educa ou educa seus filhos em termos de escolas, cursos, etc. Que tipo de alimento você usa? Por exemplo, alimentos muito processados, muito industrializados, normalmente são alimentos extremamente mais caros do que os alimentos naturais. Você sabia disso? Você já parou para fazer essa conta? Gente, alimentos mais naturais, além de serem melhores para a sua saúde,
são mais baratos, tá bom? Então, quanto menos processado o alimento, mais barato ele é. Quanto mais você utiliza alimentos da estação para se alimentar, menos dinheiro você gasta. E por aí vai, entendeu? Que tipo de lazer você tem, né? Que tipo de lazer você escolhe fazer? Você escolhe só ir para o shopping, gastar? Ou você escolhe, por exemplo, participar de uma exposição como essa que eu coloquei nos stories? Aliás, exposição belíssima, para quem está no Rio de Janeiro ainda tá valendo, tá? Tá acontecendo no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, tá bom? Que tipo, você tem alguma segurança para a sua vida? Você tem reserva financeira? Você tem plano de previdência para o seu futuro? Você tem seguro de vida? Que tipo de organização financeira você tem? Nossa, Islene, eu tô ficando apavorada, porque eu não tenho nenhuma organização financeira. Então tá na hora de me seguir e pegar todos os meus conteúdos, devorar, entendeu? Aqui, o que tá no YouTube, tem vídeos gravados lá. Inclusive, gente, essa live não vai ficar gravada aqui, tá? Ela vai pro YouTube, a gente vai salvar e vai pra botar no YouTube. E o meu canal lá tá crescendo aos pouquinhos, porque a minha ideia é fazer vídeos com temas, né, lá também, para que vocês possam também ter conteúdo gratuito para poderem fazer esse processo, né, de educação financeira de vocês. Muito bem. Quais são as consequências de você adotar um padrão de vida mais alto? Você vai prosperar mais devagar ou nem vai prosperar? Quais são as consequências de você adotar um padrão de vida mais baixo? E o que é padrão de vida? Justamente isso que eu falei aqui, as nossas aqui, que eu não fui embora não, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Anne, você quer... Eu não entendi. Bom, vamos lá. Então, a questão é preciso repensar as escolhas que determinam o seu padrão fixo de gastos. É isso que vai possibilitar você viver uma vida mais simples. Não é cortar o cafezinho que te dá tanto prazer depois do almoço. Não é cortar, sei lá, o lanche com as amigas que você faz de 15 em 15 dias no final de semana. Não é você deixar de passear com os seus filhos. Claro, você pode até restringir, vamos dizer, o número de passeios, né? Fazer um planejamento para poder passear de acordo com as suas possibilidades, mas não é deixando de fazer o que te dá prazer sempre que você vai reduzir o seu padrão de vida, o seu padrão de gastos. O que vai fazer você reduzir o seu padrão de gastos são os gastos fixos, os gastos com a sua moradia, os gastos com com o seu transporte, os gastos com a forma como, vamos dizer, o tipo de lazer que você escolhe fazer, o gasto que você tem no mercado, com o tipo de alimento que você escolhe, é isso que vai reduzir o seu padrão de vida ou aumentar, tá bom? Então, gente, a vida mais simples é possível. E é ela, né? O que é isso? Reduzindo o padrão de gastos, não é reduzindo o lazer, não é reduzindo o prazer da sua vida, não é isso. Né? De maneira nenhuma eu quero que você administre escassez na sua vida, não é isso. Eu quero que você administre prosperidade, mas que você aprenda a reduzir os seus gastos fixos para ter uma vida mais significativa, para que você possa fazer boas escolhas. Por exemplo, se eu escolho não gastar tanto com alimentos processados no mercado, eu posso, por exemplo, igual está lá no meu stories, pegar minhas filhas um dia e sair para fazer uma celebração comendo uma coisa que elas gostam, que é aquele lanche que eu digo comida de porcaria, né? Que é hambúrguer, batata frita, sorvete, não sei mais o que. Tanto no mercado, sobrou para eu gastar no restaurante, entendeu? Eu não quero comprar uma bolsa esse mês, eu vou fazer um passeio cultural com as minhas filhas, eu vou fazer um passeio de, sei lá, vou visitar uma exposição que é paga, eu vou de Uber, volto de Uber, eu, sei lá, faço um lanche no shopping, enfim. Eu tenho que aprender a negociar esses gastos, entende? Fazendo sempre o que faz mais sentido e reduzir o meu padrão de vida com os gastos fixos
para poder realmente conseguir prosperar e organizar a minha vida de forma que eu consiga realizar meus sonhos. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A live de hoje é curtinha. Aliás, essas lives, né, que eu vou fazer, né, de leituras e reflexões acerca dos meus estudos, elas normalmente vão ser curtinhas, tá bom? Eu já estou encerrando aos pouquinhos, essa live não vai ficar gravada. Eu fico feliz que você tenha ficado até aqui, que você tenha aproveitado. Eu espero que tenha feito sentido para você. E, aliás, eu gostaria que você me dissesse, fez sentido o que eu acabei de contar aqui para vocês, as minhas reflexões? Fazem sentido ou eu estou pensando sozinha sobre essas coisas? O que vocês acham? Podem comentar aqui enquanto vocês estão aqui. Obrigada, linda. Obrigada também, Mara Rubia, que você disse que estava com saudade. Também estou com saudade de você. Yasmin, que bom que está fazendo sentido para vocês. Diz para mim, faz sentido? Chegou agora, Rejane? Então, Rejane, essa live depois vai para o YouTube, tá? Aí depois quando você... Até o final de semana ela já deve estar lá. Aí você depois procura lá, tá bom? Eu de vez em quando vou estar fazendo aqui umas reflexões com vocês acerca de leituras de estudos, tá bom? Que eu tô me organizando cada vez mais no meu horário para poder conseguir fazer um pouquinho de cada coisa que eu quero. Então, vocês vão ter a oportunidade de estar revendo essa live lá pelo YouTube. Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão por quem pôde estar aqui, por quem ficou até aqui. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final da semana excelente. E para quem gosta de Rock in Rio, eu gosto muito de rock. Tem hoje show, amanhã, sábado e domingo. Bora curtir um pouquinho, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus.